E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Preparados. Hoje a gente vai se aventurar num debate que, olha, já causou muita polêmica. Quem é maior, a arte ou o artista? Ele pergunta aqui. Vamos combinar, né? Não tem resposta fácil. Essa é a teologia de ficar pensando por horas. Mas antes de a gente se jogar de cabeça nesse mar de ideias, que tal a gente definir o nosso ponto de partida? Boa. Senão a gente se perde. Quando a gente fala arte aqui, a gente está falando de pintura, música, literatura, cinema, escultura. Enfim, tudo que a criatividade humana é capaz de criar, né? Isso aí. E o artista, claro, é aquele que dá vida à arte, usa suas habilidades, suas experiências, suas emoções para criar algo novo. Beleza, definições do lugar. Mas e aí? Tem gente que defende a arte como algo que vai além do artista, que continua impactando o mundo, mesmo depois que ele já se foi. Tipo, a arte transcende o artista, sabe? Sim. E quando falamos de transcender, a história do Van Gogh é um exemplo clássico, né? Em vida, pobreza, problemas de saúde mental, quase nenhum reconhecimento. É uma vida difícil. Mas aí as obras que ele deixou, tipo A Noite Estrelada, Os Girassóis, inspiram e emocionam o mundo inteiro até hoje. É incrível pensar como a arte dele rompeu as barreiras do tempo, né? Sem fazer a menor ideia do impacto que ia causar, o Van Gogh criou algo que se tornou muito maior do que ele próprio. Total. E o mais legal é que a gente pode apontar para as pinceladas, as cores vibrantes, a forma como ele colocava a emoção na tela. Rompeu com tudo que se fazia na época, sabe? E essa ousadia, junto com a história pessoal dele, cativou gerações. É, a história dele comove, né? E essa ideia de arte que atravessa o tempo e o espaço, a gente também encontra na música de Beethoven, né? Ah, com certeza. Ele teve que lidar com a surdez, imagina, para um compositor, que desafio. Mas mesmo assim, ele criou obras que a gente ouve e se emociona até hoje. Sem dúvida. Séculos depois, a gente continua se conectando com a música dele. E é interessante notar como a música do Beethoven, mesmo sendo só instrumental, consegue despertar emoções tão profundas, né? A força das melodias, a complexidade, o drama. É, ele era um gênio. Mas então, a gente pode dizer que a arte, em alguns casos, se torna maior que o próprio artista, levando a mensagem dele e o legado para outras gerações. Mas e o outro lado? E essa ideia de que o artista pode ser maior que a arte? Me explica isso melhor. Claro, aí entramos num terreno igualmente fascinante, pensa no Banksy, por exemplo. Ah, o artista misterioso. A arte dele é inseparável da identidade dele, das mensagens que ele quer passar, o mistério de quem ele é, as críticas sociais, a política, tudo isso faz parte da obra. É verdade. Imagina se a gente soubesse quem ele é, se ele não fizesse tudo isso no anonimato. Será que ia ter o mesmo impacto? Provavelmente não, né? Afinal, ele usa o anonimato como ferramenta, como forma de questionar o sistema. Sem essa aura, sem essa provocação, a mensagem ia perder força, você não acha? Com certeza. Nesse caso, o artista, com as ideias, intenções e o mistério, é a força por trás da arte. Mas essa relação se aplica a outros artistas também. Sem dúvida. Me vem à mente a J.K. Rowling e o mundo de Harry Potter. Ah, os livros dela marcaram uma geração. A história pessoal dela, as dificuldades, tudo isso está nos livros, sabe? Isso ajuda a construir a força da narrativa. É como se a vida dela tivesse dado um tempero especial para a história, né? Exato. E sem a genialidade dela, sem a forma como ela criou Hogwarts, será que a magia teria o mesmo poder? Difícil imaginar Harry Potter sem ela, né? Ela criou um universo inteiro, com regras, personagens, mitologias próprias. Em cada detalhe a gente sente a presença dela, é como se ela tivesse colocado um pedaço da alma dela na história. Então, nesse caso, o artista é fundamental para entender a grandiosidade da obra. A mente por trás da criação faz toda a diferença. Mas pensando em tudo que a gente já conversou, será que essa disputa entre arte e artista tem mesmo um vencedor? Sabe que essa é uma pergunta que me intriga bastante, e cada vez mais eu acho que essa relação é muito mais complexa do que uma simples competição. Eu concordo. A gente tem que ir além dessa disputa, sabe? Mergulhar na complexidade da relação entre a obra e o criador. Exatamente, e é nesse ponto que a gente começa a desvendar as nuances dessa relação. Mas por hoje vamos ficando por aqui. No próximo bloco a gente volta para se aprofundar ainda mais nesse universo. Convidado. Até a próxima, pessoal. Até mais. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho. Na primeira, a gente explorou a arte como algo que transcende o artista, lembra? Usando exemplos como Van Gogh, Beethoven. Isso, e também vimos o outro lado, onde o artista é a força principal, tipo Banksy e J.K. Rowling. Mas me diz, como a gente entende melhor essa ideia da arte transcender o artista na prática? É meio abstrato, né? A ideia de transcender pode parecer complexa. Mas pensa na Mona Lisa, do Da Vinci. A Mona Lisa? Além da técnica, ela tem um mistério, uma aura que vai além do que o próprio Da Vinci imaginou.
Virou um ícone pop, né? Reproduzido em tudo quanto é lugar, virou meme, estampa de camiseta. Todo mundo conhece aquele sorriso. Exato. E cada pessoa que vê a Mona Lisa projeta nela seus próprios sentimentos, suas interpretações. A obra vira um espelho, sabe? Então a gente pode dizer que a arte transcende o artista quando ela passa a ter vida própria, né? Quando conversa com cada pessoa de um jeito único, independente do que o artista queria. Isso. E essa conversa, essa conexão, pode rolar com qualquer tipo de arte. Pensa numa música que te marcou, que te leva para outro lugar. Nossa, várias. Acho que todo mundo tem aquela música que mexe com a gente, né? E essa música, além da melodia, da letra, carrega a história do compositor, as emoções dele. Mas também carrega a sua história, suas lembranças. A arte vira um ponto de encontro. A arte conecta. Conectando pessoas através do tempo, criando pontes entre culturas. Exato. E essa conexão é um dos grandes poderes da arte. Ela nos permite sentir coisas universais, se conectar com algo maior. Mas e o artista como força motriz? Como a gente vê a presença do criador na obra? Tipo, quando o artista é a alma da criação. Aí a gente pode pensar em artistas que usam a arte como ativismo, crítica social. Frida Kahlo, por exemplo, usava a pintura para expressar sua dor, suas lutas, suas reflexões sobre ser mulher. Nos autorretratos, ela mostrava não só a imagem, mas os sentimentos. A obra dela é um grito, né? De liberdade, de superação. A gente sente a força dela em cada traço, em cada cor. Impossível não se conectar. Impossível separar a arte dela da vida dela, das dores, das convicções. A força da obra está nessa fusão entre arte e artista. A gente sente que ela é real, com suas fragilidades e força. Essa força do artista, essa coisa de usar a arte para expressar ideias, emoções, a gente vê também na literatura, né? Escritores que colocam a alma nas palavras. Com certeza. Machado de Assis, por exemplo. A ironia, a crítica social, a análise da alma humana. A gente reconhece um texto dele de longe, assim como a gente reconhece uma Frida, um Beethoven. O Machado tinha um jeito único de ver o mundo, né? Mas essa singularidade não vale só para quem usa a arte para se expressar, né? Artistas que inovam também deixam sua marca. Sim. Tem artistas que inovam na técnica, nos materiais, quebram as regras da época. Picasso, por exemplo, revolucionou a arte com o cubismo. Ele não queria só copiar, queria criar algo novo. Essa busca pelo novo, essa vontade de romper barreiras, é o que move a arte, né? Faz ela estar sempre mudando, se reinventando. Mas como a gente define a força do artista? O que torna um artista único? Acho que é criar o único, né? Algo que só ele podia ter criado. A expressão da alma dele, da visão dele, do jeito dele de transformar a realidade em arte. A marca do artista está nessa capacidade de nos fazer ver o mundo de outro jeito. Faz sentido. A gente se conecta com a arte de várias maneiras, pela beleza, pela mensagem, pela emoção. Mas o que faz a arte ser poderosa é essa capacidade de nos fazer pensar, de nos conectar com a alma do artista, de ver o mundo de outra forma. Exato. E essa conexão é o que torna esse debate tão legal. No próximo bloco, vamos explorar mais essa relação e entender como a arte reflete a sociedade, a alma humana. Que legal! Mal posso esperar para essa última parte. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já explorou a arte como algo que transcende o artista, a força do artista como criador e até a conexão emocional que a arte cria entre artista e público. E agora, para finalizar com chave de ouro, vamos explorar essa ideia da arte como um reflexo da sociedade, como você mencionou antes. Me explica melhor essa ideia. Claro, a arte não está isolada do mundo, né? Ela é influenciada e também influencia o contexto histórico, social, político em que está inserida. Através da arte, a gente pode entender os valores, as crenças, os medos de uma época. Então a arte é tipo um registro da história, da alma humana, é isso? Isso mesmo. Pensa na arte renascentista, por exemplo. Temas religiosos, a busca pela perfeição, a representação idealizada do corpo humano. Tudo isso reflete a mentalidade da época, influenciada pela igreja e pelo humanismo. Faz sentido. E se a gente for para o século XX, a gente vê a arte moderna, com suas formas abstratas, cores vibrantes, a quebra de padrões. É como se a arte fosse um termômetro da alma humana, capturando a essência de cada época. Exato. A arte reflete o espírito do seu tempo, as angústias, as utopias, as mudanças, e essa conexão entre arte e sociedade nos leva a outra questão. O papel do artista como agente de transformação social. O artista como alguém que pode mudar o mundo através da arte. Me fala mais sobre isso. Imagina o poder de uma obra de arte que denuncia as injustiças, que questiona as normas, que faz a gente repensar nossos valores. A arte tem essa capacidade de provocar, de gerar incômodo, de despertar a consciência para problemas que a gente prefere ignorar. Tipo Picasso, né? Guernica.
A obra que retrata o bombardeio na Guerra Civil Espanhola é um exemplo da arte como denúncia, um grito contra a violência. Sem dúvida. E a gente vê esse poder da arte na música, no teatro, no cinema. Artistas que usam suas vozes e talentos para lutar por causas sociais, para dar voz a quem não tem, para defender a liberdade, para promover a paz. Ou seja, o artista pode ser motor de mudanças, né? Usando a arte para conscientizar, para engajar, para inspirar as pessoas a lutar por um mundo melhor. Exatamente. A arte tem esse poder de mobilizar, de sensibilizar, de conectar a gente com a comunidade. E essa capacidade de tocar a alma, de despertar a empatia, é o que a torna tão poderosa e importante. Começamos esse mergulho querendo saber quem é maior, a arte ou o artista, e olha só, descobrimos um universo de conexões. No final das contas, o que importa é entender essa relação, né? Com certeza. Arte e artista são inseparáveis, se completam, se influenciam. E o legal desse debate é que não tem uma resposta certa. A gente pode apreciar a arte, reconhecer o artista e celebrar o impacto da arte na sociedade, tudo ao mesmo tempo. É verdade. E acho que o mais importante é continuar se questionando, se encantando com a arte, reconhecendo o poder que ela tem de mudar a gente. A arte nos convida a pensar, a sentir, a questionar, a sonhar. E essa jornada é o que faz a vida valer a pena. Concordo. E por aqui a gente encerra mais um mergulho no mundo das ideias. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aventura no universo da arte e do artista. Valeu pela companhia e até a próxima.